Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de meditação, de introspecção. É hora de ouvirmos Deus. Deus quer nos falar. A liturgia da palavra ela é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro diariamente. Liturgia de 21 de fevereiro de 2020, sexta-feira da sexta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha, para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Salmo 30, versículo 3. Oração do dia. Rezemos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 24 e 26. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhe falta a comida de cada dia. Se então alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhe dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crês que há um só Deus? Fazes bem. Mas também os demônios creem isso e estremecem. Queres então saber, homem insensato, como a fé sem a prática é vã? O nosso pai Abraão foi declarado justo. Não será por causa de sua prática, até o ponto de oferecer seu filho Isaque sobre o altar? Como estáis vendo, a fé concorreu para as obras. E graças às obras, a fé tornou-se completa. Foi assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão teve fé em Deus, e isto lhe foi levado em conta de justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Estais vendo, pois, que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 112, versículos do 1º ao 3º, até o 4º, 5º, 6º, refrão 1º-B. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Vamos lá, repetindo. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra. Abençoada a geração dos homens retos. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Feliz o homem caridoso e prestativo,
que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Repitamos: feliz é todo aquele que ama com carinho a lei do Senhor Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Pois vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. O Pai me revelou. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15, versículo 15. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos de 34 a 38, capítulo 9, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Para resgate de sua alma, Marcos, capítulo 8, versículos de 34 até o capítulo 9, versículo 1. Fomos sequestrados, pior ainda, escravizados. Criado livre, o homem usou mal da liberdade e acabou escravo de sua concupiscência. Veja bem, vou repetir. Fomos sequestrados, pior ainda, escravizados. Criado livre, o homem usou mal da liberdade e acabou escravo de sua concupiscência. Sem perceber a ironia da proposta do tentador, sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, o primeiro casal viu-se decaído e degenerado. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Está no item 407 do Catecismo da Igreja Católica. Por isso, São João escreve que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 19. E Paulo, em guerra com suas tendências, diz: sou carnal, vendido ao pecado.
Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Romanos capítulo 7, versículos de 14 a 17. Na luta pela liberdade, o escravo tenta ganhar a vida, preencher com as coisas do mundo, dinheiro, poder e prazer, o abissal vazio de seu interior. Por esses bens, os escravos se digladiam, fazem guerras, tudo para ganhar a vida. Ambiciosos, odientos, não podem sequer contemplar a própria face. Assim usam máscaras, mentem para si mesmos. Mentem para si mesmos, tentando sufocar a voz incômoda que sobe de seu íntimo. Ganharão a vida ou irão perdê-la no final de tudo? Só Jesus aponta o caminho da libertação, a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que pode dar o homem para resgate da sua alma? A liberdade perdida só se recupera com o dom de Deus, dom de amor sem limites. Foi a morte de Jesus que nos resgatou do poder do inimigo. É seu sangue a moeda de nosso resgate. Não esqueçamos as palavras de São Paulo aos Coríntios. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isto mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. E o apóstolo São Paulo, ele nos mostra o valor da liberdade cristã retomada no batismo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos submetais, outra vez, ao jugo da escravidão. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. O Senhor é minha fortaleza e meu libertador. Salmo 18, versículo 3. Santo do dia 21 de fevereiro de 2020, vamos lá. Olha, eu gravo este vídeo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Esse texto que eu vou ler é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreveu para o site a12.com. Olha, de minha parte, estas imagens podem ser divulgadas livremente, porque Jesus falou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 21 de fevereiro é dia de São Pedro Damião. O santo deste dia é venerado como doutor da igreja, já que pela doutrina e amor à igreja, testemunhou sua vida de santidade. São Pedro Damião nasceu em Ravenna em 1007. Teve uma infância sofrida devido à morte dos pais. Mais tarde foi escolhido pelo irmão mais velho até entrar na vida religiosa pela ordem camaldulense. São Pedro Damião lutou para reformar a vida religiosa, lutando contra a venda dos privilégios eclesiásticos e contra o concubinato. Pedro Damião dirigiu e fundou um grupo de mosteiros que seguiam com certas variações a reforma camaldulense. Trabalhou incansavelmente para devolver a vida religiosa seu sentido de consagração total a Deus na solidão e penitência. A partir de 1046 foi levado a trabalhar para a santificação de toda a Igreja de Cristo e começou a se tornar grande sua fama de santidade. Foi ordenado bispo e cardeal de Ostia, perto de Roma, de onde auxiliou muitos papas. Foi legado do Pontífice Gregório VII, visitador dos mosteiros, escritor, conselheiro
libertando a Igreja de seus vínculos temporais. Sua extensa obra teológica fez o Papa Leão XII reconhecê-lo como título de doutor da Igreja. Reflexão. São Pedro Damião nos ensinou a amar a Igreja de Jesus e ensinar as verdades do Evangelho. Nunca aceitou a corrupção e propôs reformas profundas para a vida religiosa. Que este exemplo de vida conduza-nos também para uma vida de honestidade e luta pela transformação da sociedade, denunciando toda a corrupção e injustiça que possa ferir a dignidade humana. Oração. Rezemos. São Pedro Damião, por vossa história de vida podemos sentir o quão sacrificada foi vossa existência por amor às leis de Deus, por amor à Igreja que se encontrava tão decaída. Não medistes esforços para que os consagrados retomassem suas responsabilidades e retornassem uma vida de penitências, orações e santidade. Pedimos-vos, São Pedro Damião, que ajudeis nossos governantes e líderes de nossa Igreja a santificá-la e fazê-la encontrar a unidade e o rumo exato da vontade de nosso Deus. Amém. Oração. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Pedro Damião, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Jesus, irmãos e irmãs. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, é o significado desta palavra hebraica. Deus todo-poderoso, ele há de prover, ele proverá. E do aramaico temos a expressão Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Foi dito pelo apóstolo São Paulo. Significa a segunda volta de Cristo, quando ele nos julgará e nos levará para a vida eterna. Acreditamos. Mas para isso temos que nos arrepender de nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Cristo é Deus. Ele faz parte do mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Creia, e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, conforme palavras do apóstolo Paulo. São Paulo, rogai por nós. São Pedro Damião, rogai por nós. Shalom!